Meus irmãos, é muito interessante a gente observar que nos países de língua inglesa, na sua quase totalidade, eles se ergueram sobre culturas protestantes de uma maneira muito consistente, de uma maneira muito sólida. É interessante a gente notar que nesses países, eles não chamam esse momento como que estamos tendo aqui agora de culto, não chamam esse momento de um momento de celebração, mas se você fizesse uma tradução ao pé da letra, eles chamariam isso de serviço. Para os cultos, nos países de língua inglesa, portanto, repetindo e simplificando, nos países de língua inglesa, que se constituíram sob sólidas bases protestantes, eles não chamam esse momento de culto, nem de celebração, mas de serviço. Então, ao invés de dizer, vamos ao culto, ou vamos celebrar o Senhor, eles dizem, vamos ao serviço. Mas tem uma questão, irmãos. A teologia reformada, que aqui nós abraçamos, ela nos ensina que é Deus quem nos atrai a Ele mesmo. É Deus quem nos salva, é Deus quem nos liberta, nos cura, nos transforma, nos liberta, nos sustenta, nos dá fé, nos fortalece. É Deus quem nos ensina o caminho que devemos seguir. Então, se esses irmãos estiverem corretos na sua afirmação que culto é serviço, a pergunta que ficaria para nós seria, no culto, quem serve a quem? Na celebração, quem está servindo a quem? E é duro a gente constatar que nós não podemos, não temos nenhuma condição de servirmos a Deus por nós próprios. Observe, você imagina que tem alguma condição de satisfazer as necessidades de Deus? Você supõe que poderia suprir alguma coisa que Deus estivesse necessitado? Irmãos, até o simples raciocínio disso já parece absurdo demais. A verdade é que nada falta a Deus para que Ele seja completamente pleno. E da nossa parte? Irmãos, da nossa parte, nós só conseguimos servir ao Senhor se Ele nos servir primeiro. Caso contrário, somos absolutamente incapazes. E não há, quero fazer essa afirmação agora aqui para vocês, não há ser no universo que esteja mais preparado, que esteja mais pronto, que esteja mais disposto a servir do que o nosso Deus. Se você entende isso, você entende com absoluta clareza o que Jesus quis dizer, que no reino de Deus, o maior é aquele que serve. No reino de Deus, o maior é aquele que serve. Então eu queria ler com vocês esse texto de João, capítulo 13, a partir do versículo 3. E o texto diz assim: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com uma toalha que estava em sua cintura. Esse fato, irmãos, se deu instantes antes da ministração da ceia pela primeira vez aos seus discípulos. Pela primeira e última vez, pessoalmente, ali por Jesus. Então, se deu instantes antes, exatamente como nós estamos fazendo aqui agora. Então, Jesus lavou os pés dos discípulos, Judas se retirou, e então Jesus ministrou a ceia a eles. No mundo, o que define grandeza, no mundo, grandeza é definida com
com algo como ter poder, ter posses, termos prestígio, status quo no mundo. Se você tem um grande número de pessoas a te servir, é porque você finalmente chegou lá. Você alcançou o topo. Você é uma pessoa grande, bem-sucedida, de acordo com os padrões do mundo. Mas Jesus ensina que no reino de Deus é diferente. No reino de Deus, a grandeza, ela não é medida pela quantidade de pessoas que nos servem. Mas no reino de Deus, a grandeza é medida pela quantidade de pessoas a quem nós servimos. Esse processo que levou Jesus da sua glória, da sua majestade celestial e o encaminhou até que ele manifestasse o clímax do seu caráter humilde, lavando os pés dos discípulos, segurando, como o texto diz, com firmeza aquela toalha, teve início bem antes daquele dia. O apóstolo Paulo fala em Filipenses, capítulo 2, 7, que Jesus, o Cristo, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. O poeta inglês George Herbert, século 17, ele faz um relato poético desse momento da encarnação, dizendo assim: o Deus de poder, enquanto percorria em suas majestades roupagens de glória, resolveu parar. E assim, um dia, ele desceu e pelo caminho se despia. Irmãos, Jesus deixou sua glória e sua majestade e adotou um corpo como o nosso. O profeta Isaías, 53, 2, diz que Jesus, o Cristo, ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Foi assim que ele veio, foi assim que ele viveu entre nós. Quem olhasse para Jesus, quem observasse Jesus, veria que mundanamente, fisicamente, ele não tinha nenhum atrativo, ele não tinha nenhuma beleza, ele não tinha majestade. E o profeta continua dizendo que nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Nada havia. Voltando ao texto de Paulo, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Irmãos, Jesus esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Sabe o que o apóstolo Paulo diz aqui? Que Jesus veio não para parecer um servo, não para aparentar um servo, não para fingir que servia, mas Jesus veio efetivamente como um servo. Jesus veio como servo de Deus, no sentido de que ele estava aqui para obedecê-lo e satisfazê-lo, e Jesus veio como servo dos homens, porque afinal de contas, ele veio fazer algo grandioso em benefício deles. Então, mesmo sendo filho de Deus, da mesma natureza, igual a Deus, sendo a expressão exata do seu ser, tendo todo o brilho e o fulgor de Deus, ao se fazer homem, Jesus decidiu se colocar na posição de alguém que veio não para ser servido, mas para servir. Em momento nenhum, Jesus deixou de ser Deus. Mas nesse instante que ele encarna, ele decide abrir mão da sua posição de legislador de todo o universo e se submeter às leis que haviam partido do seu próprio coração. E Jesus, irmãos, obedeceu a todas. Jesus obedeceu a todos os preceitos da lei.
Ainda estando entre nós, ele poderia obrigar os seus discípulos a servirem. Mas sendo Deus, ele poderia reservar para si o direito de ser servido. Assim, ele é o Filho de Deus, ele é o Cristo, o Messias prometido. Ele tinha o direito de ser honrado, ele tinha o direito de ser bem tratado, ele tinha o direito de ser louvado, enaltecido. Ele tinha todo o direito de exigir adoração de todos aqueles que cruzassem o seu caminho. Ele podia exigir o direito de ser servido. Jesus poderia ter reivindicado todos os privilégios de ser Senhor, que ele de fato era. Ele tinha esses direitos todos, mas ele decidiu abrir mão deles e se tornar um servo. E um servo, irmãos, não tem privilégio. Servos não têm direitos, servos têm apenas deveres. O Senhor come primeiro, o servo come depois. O Senhor come o que tiver de melhor, o servo come o que restou. O Senhor tem total liberdade, o servo não tem liberdade alguma. O Senhor ocupa a parte principal e mais confortável da casa, o servo ocupa a parte que lhe sobrar. O Senhor é livre para fazer o que quiser, mas o servo só faz aquilo que o Senhor manda. E assim a gente chega na segunda carta de Paulo aos Coríntios, 8, versículo 9. E Paulo diz assim: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês. Sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Irmãos, sendo rico, ele se fez pobre. Sendo dono de toda a criação, ele viveu como um pobre. Observe a vida de Jesus. Nada do que ele teve enquanto esteve entre nós lhe pertencia. Ele nasceu num lugar emprestado. A manjedoura foi emprestada. O jumento que ele entrou em Jerusalém, na sua entrada triunfal, foi tomado emprestado de alguém. O manto real que lhe puseram para que ele fosse julgado nos seus últimos instantes, foi cedido por alguém. E ele foi finalmente colocado numa sepultura, que também foi cedida, emprestada por alguém. Apesar de ser o Senhor do universo e o possuidor de todas as coisas, ele viveu toda a sua vida na terra sem ter onde inclinar a cabeça. E Paulo acrescenta, ele fez isso tudo, sendo rico, se fez pobre e viveu da maneira como acabamos de falar sucintamente. Paulo diz, irmãos, foi por amor de vocês. Ele viveu em absoluta privação por amor de vocês. Ele jamais aproveitou a vida por amor de vocês. Ele rejeitou toda a corte real a que tinha direito por amor de vocês. Ele abriu mão de tudo por amor de vocês. E ele morreu numa cruz por amor de vocês. E o texto diz ainda, sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. A Escritura diz que ele era rico em sua glória celestial. Como Deus, ele tinha o domínio de todas as coisas, tudo lhe pertencia, ele era igual ao Pai em poder e glória, ele possuía as riquezas celestiais, ele vivia a eternidade passada sendo adorado pelos exércitos celestiais, mas abandonou tudo isso para assumir a nossa humanidade. E Jesus nasceu, viveu
e morreu em pobreza para nos colocar numa posição que nunca teríamos se ele não tivesse conquistado por nós. Efésios 2, versículo 6 diz: Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, essa é a posição de todos aqueles que têm em Cristo o Senhor e Salvador de suas vidas. Jesus conquistou isso para nós. Jesus nos deu a maior riqueza que um ser humano lúcido seria capaz de imaginar, de ter ou de pedir. Ele conquistou para nós, irmãos, um lugar no reino de Deus. Agora nos assentamos com ele nos lugares celestiais. Irmãos queridos, dito isso, que aplicações a gente poderia tirar? Eu sei, assunto tenso, esse texto é tenso mesmo. Esse assunto, falar de servir, de servirmos, de nos tornarmos servos. Mas, irmãos, se a gente fala sério a respeito de querermos nos parecer mais com Jesus, a gente precisa entender isso. A gente precisa ouvir sobre isso. E mais do que qualquer coisa, a gente precisa começar a viver essa realidade. Então, aplicações. Primeira aplicação: esteja pronto para servir. Igreja, esteja pronta para servir. Eu até diria que a nossa igreja tem muitas qualidades que eu diria, a igreja vai bem nessas áreas. Por exemplo, eu vejo a igreja oceânica como uma igreja amorosa, como uma igreja acolhedora. Não conheço ninguém que tenha vindo aqui que tenha se sentido rejeitado, desprezado, banido, menosprezado ou algo assim. É uma igreja amorosa, é uma igreja afetuosa. Mas eu acredito que nessa área de servir, irmãos, nós temos ainda um bom caminho a percorrer. Esteja pronto para servir. Se você só serve quando lhe é conveniente, então você não é um servo de verdade. Os verdadeiros servos fazem o que é necessário, mesmo que isso lhe seja inconveniente. O verdadeiro servo, ele não é seletivo sobre quando e onde irá servir. Os servos não perdem a paz com os pequenos incidentes da vida, mas veem neles uma oportunidade para servir e de transparecer a imagem de Jesus. Os servos, eles gostam de ajudar as pessoas. Os servos gostam de suprir as necessidades das pessoas. Os servos gostam de ministrar as pessoas. Servem ao Senhor com alegria, simplesmente porque o amam. Os verdadeiros servos consideram o ministério uma oportunidade, um privilégio, não uma obrigação. Estão sempre prontos a servir. Segunda aplicação: esvazie-se de si mesmo. Olhe um pouco para fora. Levanta um pouco mais os seus olhos. Queria lhe perguntar: quando foi a última vez que você se esvaziou de si mesmo em benefício de alguém? Quando foi a última vez que você abriu, talvez, mão dos seus próprios planos, do seu conforto, da sua tranquilidade, de algo bom, agradável, gostoso para você, em benefício de uma outra pessoa, e de preferência alguém que jamais teria a oportunidade de lhe retribuir? Mas a verdade, irmãos, é que, como alguém disse, só quando nos esquecemos de nós mesmos é que fazemos coisas
que merecem ser lembradas. Só quando nos esquecemos de nós mesmos é que fazemos coisas que merecem ser lembradas. Infelizmente, parte do serviço que nós realizamos, nós os realizamos em causa própria. Talvez se a gente der uma avaliada no nosso coração, a gente consiga perceber alguns traços disso em nós. Nós servimos, às vezes, para que as pessoas gostem de nós. Às vezes nós servimos para que as pessoas nos admirem. Às vezes, talvez, nós servimos para nós termos aquela sensação de que somos nobres, de que somos virtuosos. Mas a verdade, irmãos, é que nós pensamos muito em nós mesmos. Por esse motivo, essa lição de humildade que Jesus nos dá é algo absolutamente necessário. Humildade é uma luta diária e nós precisamos ouvir, nos preparar e praticarmos essa lição dia após dia. Terceira aplicação, irmãos. Pare de arranjar desculpas. Comece a servir já. Para de desculpa, gente. Para de desculpa. Comece a servir já. Os verdadeiros servos, eles não dão desculpas. Os verdadeiros servos, eles não postergam, não atrasam seus compromissos, no sentido de deixa para depois, um dia eu faço isso. Os verdadeiros servos, eles não esperam as melhores circunstâncias para servir. Irmãos, eu tenho cada dia mais convicção disso, como tem me ajudado a saber, você nunca terá um dia perfeito para fazer nada. Você está esperando um dia perfeito, melhores circunstâncias, para cuidar melhor da sua família. A tua família está passando. A semana que vem você vai estar mais ocupada do que essa. Você está esperando o dia perfeito para você fazer a sua devocional, se colocar diante de Deus, pois na semana que vem, a sua semana provavelmente será mais difícil do que essa. Você terá ainda mais compromissos do que nessa semana. E se você não tomar uma atitude, começar a agir agora, um dia, quando você abrir os olhos, a vida terá passado. E talvez a melhor parte dela tenha ficado lá para trás. Existem coisas que você precisa fazer imediatamente. Se você esperar as condições perfeitas, você nunca fará nada. Os servos não fazem comparações, servos não criticam, servos não competem com outros servos, eles estão muito ocupados realizando o trabalho que o Senhor lhes deu. No reino não há lugar para ciúmes mesquinhos entre os servos. A verdade é que quando você está ocupado servindo, você realmente não tem tempo para ser crítico, para ser azedo. Os verdadeiros servos, irmãos, não reclamam de injustiça. Eles não sentem pena de si mesmos. Eles se veem como privilegiados. Eles não se aborrecem porque outros não servem. Ele faz a sua parte. E os demais? Cada um dia prestará contas dos seus próprios atos diante de Deus. Eles não julgam o servo alheio e nem mesmo se defendem quando eles são alvos de críticas, na sua maioria injustas. Os verdadeiros servos, eles apenas confiam, entregam para Deus e seguem servindo. Irmãos, abri um parênteses para dar um conselho. Tome cuidado para você não ficar comparando o seu ministério com o dos outros. Não existe nada que talvez esvazie mais o nosso coração de motivação, de ânimo, de energia, por que não dizer do espírito, do que esse tipo de comparação invejosa. Não se compare. Deus sabe quem você é. Deus sabe quem eu sou. Deus nunca vai exigir de você
Deus nunca vai exigir de mim que eu seja como Moisés, que eu seja como Davi, que eu seja como os heróis da fé. Mas Deus vai exigir de mim que eu seja como Henrique Calado, com os dons, talentos e os recursos que Ele colocou na minha mão. Não compare seu ministério com os dos outros. Em segundo lugar, essa parte desse parênteses, ou dessa chave, colchete, jamais tente adaptar seu ministério às expectativas dos outros. Normalmente as expectativas dos outros são elevadas demais. Normalmente aqueles que criticam e cobram exigem padrões que eles não chegam nem perto de conseguir cumprir. Não queira satisfazer a todo mundo. A tentativa de ser unanimidade, de satisfazer a todos, é o caminho mais curto para o seu fracasso pessoal, espiritual, ministerial. Comparar o ministério e adaptar o seu ministério às expectativas de outros, irmãos, são armadilhas mortais. Não caiam nessa. Concluindo, para os cristãos, irmãos, servir não é uma questão de opção. Não é algo a ser feito se tivermos um tempo sobrando. Servir é a essência da vida cristã. Você já parou para pensar quantas pessoas tiveram que se entregar e servir? Um número enorme delas se martirizar, morrer, para que o evangelho chegasse até nós. Você já parou para pensar nisso? Para que hoje a gente pudesse estar sentado aqui, ouvindo falar das coisas de Deus em liberdade. Quantas pessoas vieram antes de nós, que se esvaziaram de si mesmas e serviram. Muitos fizeram isso. E o que eu entendo, irmãos, é que agora chegou a nossa vez. Agora é a nossa hora de nós nos esvaziarmos e servirmos. Não de uma maneira amarga, como por obrigação, mas tendo a nossa visão alargada de que o ser mais preparado e disposto a servir de todo o universo é o nosso Deus. E olha que coisa justa. No mundo, para uma pessoa ser bem-sucedida, ela tem que ser sagaz, ela tem que ser inteligente, ela tem que ser astuta. Tem pessoas que nascem assim e seguem esse caminho. Tem outras que talvez quisessem ser mais inteligentes, mais competitivas, para ser alguém vitorioso, segundo os padrões mundanos. Mas no reino de Deus, em que a grandeza é medida não pela quantidade de pessoas que nos servem, mas pela quantidade de pessoas a quem servimos, irmãos, no reino, se tornar grande é uma decisão pessoal. O que impede você de servir a muita gente? O que impede você de se tornar um servo padrão, no sentido de estar pronto, disposto e servir com alegria, como Jesus, servir a Deus e servir aos homens. Deus, essa é verdade, Ele está muito mais interessado no motivo que nos leva a servi-lo, do que no quão bem, quão qualificado nós estamos para fazê-lo. Entendeu? Deus está muito mais preocupado com a motivação do nosso coração do que com o fato de nós sermos extremamente talhados, polidos, para realizarmos a sua obra. O que Deus quer é que o seu povo o ame acima de tudo e se disponha a viver como Ele. E o caminho para isso, irmãos,
é nos esvaziarmos de nós mesmos e servirmos. Como você pode servir alguém? É uma pergunta que eu faço. Como você pode servir a sua célula? Você sabia que o nosso ministério de serviço, nosso ministério de comunicação, nosso ministério de administração, nossa área de manutenção, o Oceânica Kids, eu devo estar esquecendo algum ministério aqui, vocês me perdoem, eles precisam de voluntários. Irmãos, tem muitos talentos aqui que têm sido enterrados, que não se habilitam para a causa do reino. Como você pode servir a esses ministérios? De que maneira você pode servir a sua igreja, ao seu povo, à sua família? Eu quero concluir, irmãos, com essa frase do Rick Warren. Gente, que frase! Quando você compreende quem é e o que Deus fez por você, fica muito mais à vontade para segurar com firmeza a toalha, mesmo ficando longe dos holofotes. É isso, irmãos. É isso que Deus quer para nós. Esse é um aspecto importante da vida, que Deus quer que a gente trabalhe mais em nossos corações. Senhor, ajuda a gente a vivermos essa realidade. Como é difícil nos esvaziarmos a nós mesmos. Como é difícil nós abrirmos mão dos nossos tronos pessoais, do nosso ego inflado, para nos dispormos a servir. Principalmente, como acabamos de ouvir, Senhor, se for longe dos holofotes. Mas o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece a Oceânica, essa igreja tua foi comprada pelo teu sangue. Nós queremos acertar, Senhor. Então, ajuda a gente agora a acertarmos também nesse aspecto. Se em algumas áreas a gente tem ido bem, Senhor, esse é um lado da igreja que ainda precisa melhorar bastante. Então, ajuda a gente, trata desse assunto de uma maneira bem íntima no nosso coração. Por favor, Senhor, vem continuar polindo a igreja, preparando a tua noiva para o dia do nosso encontro contigo. E agora, nesse momento, nós te damos graças pela ceia, Senhor. Te damos graças pelo pão partido, Senhor, pelo vinho. Que o Senhor esteja presente aqui conosco, o Senhor mesmo a ministrar a tua graça sobre nós. Que nós pedimos e agradecemos no nome do Senhor. Amém.